Esta começou? Avisa. Boa tarde a todos. Vamos dar início a essa nossa live de hoje, que é uma realização da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, uma associação muito antiga, cuja presidente regional é a nossa vice-presidente, doutora Helena Della Mônica, aqui de Minas Gerais. É uma organização internacional, muito tradicional, e já tem realizado eventos majestosos, com presença de ministras e as mais ilustres personalidades da carreira jurídica, com muito sucesso. Por isso é com muita honra que eu aceitei esse convite para fazer esta live, Advocacia Jurídica na Prática, que tem sido muito assistida e procurada pelos advogados de Minas Gerais e de todo o Brasil. A nossa primeira edição da Advocacia Animalista, nós fizemos pela Ordem dos Advogados Brasil e Minas Gerais, Comissão dos Direitos dos Animais, e já está no canal do YouTube, com 566 visualizações. Tamanha é a procura e o interesse dos advogados por se adentrar neste novo ramo da advocacia. Por isso, eu tenho convidado as pessoas de mais sucessos, os advogados de mais sucesso animalistas aqui no Brasil. E estou aproveitando para a apresentação do meu livro deste nome, a Advocacia Animalista na Prática, que eu dediquei à nossa vice-presidente, doutora Helena Della Mônica, presidente regional da BMCJ no Brasil, região Sudeste, e ao doutor Raimundo Cândido, presidente da seccional de Minas Gerais, porque desde 92 eu estou atuando na OAB com todo incentivo e apoio dessas ilustres personalidades. Já fui da Comissão de Meio Ambiente como uma das fundadoras, fundei a Comissão de Direito Urbanístico, a Comissão de Direitos dos Animais, fui conselheira e hoje sou presidente honorária da Comissão dos Direitos dos Animais. E isso muito robusteceu a minha voz e a minha atuação em defesa dos animais. Então, é uma homenagem que eu faço em gratidão e a apresentação que eu vou fazer é apenas mostrar o livro e seus capítulos. Os capítulos do livro. O livro agora esqueci, mas depois eu pego. Então, a Advocacia Animalista na Prática é um livro, como eu falei, dedicado em agradecimento a toda oportunidade que eu tive na Ordem dos Advogados do Brasil. No primeiro capítulo do livro, eu falo sobre o direito animal e a justiça animal. E assim eu falo do advogado como protagonista da justiça animal, e hoje eu trago advogados ilustres, como no dia de hoje o doutor José Moura e a doutora Evelyn Paludo, para falar de sua atuação e da advocacia animalista na prática. Porque, na verdade, não é só no contencioso que o advogado pode atuar. Ele tem muitos ramos para atuar, pode advogar para uma ONG, para um particular, pode atuar junto ao legislativo, ao judiciário, dando pareceres como consultor. Então, é um campo de trabalho muito vasto. Falo do judiciário como protagonista do direito animal, que é o judiciário que torna efetivo e garantido o direito, da atuação do judiciário, do papel do Ministério Público como um dos protagonistas, da polícia, que também é um braço forte, fazendo BO, tanto a polícia civil como a militar, e do terceiro setor,
como protagonista. Hoje aqui, eu também vim do terceiro setor, fui presidente fundadora da Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal e, por uma gestão, presidente do Instituto Abolicionista Animal. E aqui a doutora Eveline também, ela também preside uma ONG na cidade dela. No segundo capítulo, eu falo do processo legislativo e a legislação em defesa dos animais e do meio ambiente, porque é preciso que hajam leis para descrever e garantir os direitos dos animais. E eu ensino, neste capítulo, como se redige uma lei, da parte preliminar, da epígrafe, da ementa, do preâmbulo, tudo que a lei tem que conter, como é a redação da lei e como se acompanha uma lei, que não basta escrever ou entregar como sugestão ao legislativo. Depois é preciso que essa lei seja acompanhada, porque ela passa por várias comissões, tanto na Câmara de Deputados como no Senado, antes de ir para a sanção do presidente. Então, é preciso que se enviem pareceres para robustecer e ajudar os deputados nas devidas comissões, Constituição de Justiça, Comissão Temática e todas as comissões, e acompanhar até a sua sanção, se a pessoa quiser ter isso. A exemplo disso, a Lei de Crimes Ambientais, eu comecei a trabalhar pela criminalização dos maus-tratos aos animais em 1984, e a lei só foi promulgada em 1998. Então, é um longo caminho. As comissões que redigem fora da Câmara, depois dentro da Câmara, é um longo caminho que eu dou uma pista. Também sobre o processo administrativo, que não é só no penal que o animal pode ser protegido. Se o Estado tem um órgão de defesa de animal ou uma diretoria dentro da pasta de meio ambiente em defesa dos animais, é possível que o executivo aplique sanções administrativas, desde que ele tenha uma lei. E assim, aqui no Brasil, nós temos um Sistema Nacional do Meio Ambiente, porque a competência de cuidar dos animais é comum, da União, Estado e municípios. E dentro do Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria da Biodiversidade, neste governo foi criada a competência da proteção e defesa dos animais. Está sem som? O que foi? Bom, então, para penalizar uma pessoa, é preciso que tenha a lei descrevendo o que é uma infração administrativa, para ser aplicada pelo executivo. E, geralmente, então, é preciso que haja um ilícito, um dano animal, um abuso previsto em lei e regulamentado pelo decreto. E aqui no Brasil, conforme eu falei, a competência está dividida entre a União, os estados e o município. E está regulamentada essa repartição de competência pela Lei Complementar 140. Tudo isso está descrito no livro. Depois, no capítulo 4, eu venho falar do inquérito civil, do ilícito civil e da ação civil pública. O Ministério Público é o titular do inquérito civil. E tanto que nós vamos trazer amanhã a doutora Monique Mosca para falar da ação civil pública e do inquérito civil aqui para nós, que ela é uma promotora aqui em Minas Gerais. E eu falo, então, da Lei 347 de 85, que criou a Lei de Ação Civil Pública e que abriu um campo muito grande de defesa dos animais na área civil, obrigando, assim, o cidadão que causar um dano animal a alguma obrigação de fazer, deixar de fazer, ou alguma indenização em dinheiro. E tanto ela foi útil que a Farra do Boi, lá de Santa Catarina, em 88, quando se começou uma campanha para ela acabar, entidades do Rio de Janeiro entraram com uma ação civil pública para que o Supremo Tribunal Federal, não, isso foi no recurso, para que o Supremo Tribunal Federal e todo o judiciário considerasse a Farra do Boi cruel. Isso chegou ao Supremo, por isso que eu falei no Supremo,
Eu dei apenas um respaldo jurídico, porque, na época, eu não pude pagar o advogado com as outras e fomos bem-sucedidas, porque hoje já tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que foi conseguida através de uma ação civil pública. Depois eu venho falar do processo penal dos maus-tratos, mas não do processo penal em si, apenas como aplicar o artigo 32, e para isso eu trouxe aqui também os melhores advogados que entram com ações, como o Virá Amanhã, o doutor Rogério Ramey, hoje nós temos o doutor José Moura, a doutora Evelyn Paludo, que vão falar sobre as ações bem-sucedidas que eles entraram. Que, afinal, nós temos dois grandes instrumentos para defender os animais, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e o artigo 225 da Constituição, que proíbe as práticas que submetem os animais à crueldade. E com esses dois artigos, nós já temos instrumentos legais para defender os animais de abusos e maus-tratos. Então, esse artigo proíbe o abuso e os maus-tratos aos animais e também as experiências dolorosas e cruéis, quando, para fins didáticos ou científicos, existirem recursos alternativos. E, recentemente, também nós tivemos a Lei Sanção, que qualificou o crime como crime qualificado quando o abuso ocorrer contra cães e gatos. Então, nesse capítulo, eu falo dos maus-tratos, incentivando as pessoas a defenderem os animais, incentivando a denunciar, a contratar advogados, os advogados diplomados a agirem, e para isso, os senhores que estão assistindo terão um exemplo aqui nesse evento dos maiores advogados animalistas do Brasil. Falo depois da ação indireta de inconstitucionalidade, no capítulo 6, que tem sido um instrumento vital para proteger os animais. E nós já tivemos jurisprudências favoráveis para a briga de galo, para a vaquejada, e após o pronunciamento do Supremo Tribunal sobre a inconstitucionalidade de leis que autorizem a vaquejada, houve uma reação dos vaqueiros, das pessoas de rodeio, que resultou na emenda constitucional 96/17, que diz, alterando a Constituição, declarando que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. E essa emenda também já está sendo objeto, lá no Supremo, de um pedido de inconstitucionalidade, porque a cláusula da Constituição que defende os animais é uma cláusula pétrea, então ela não admite nenhuma alteração. E, além do que, o Brasil é signatário de documentos que se comprometem na defesa da biodiversidade dos animais e que são todas essas cláusulas pétreas. Apenas a forma de governo pode ser alterada. E, por fim, no capítulo 7, eu venho falar da ética, da bioética, da isonomia jurídica, da igualdade além da humanidade e da declaração dos direitos dos animais. Então, a ética ela veio da Grécia, e a bioética surgiu nos tempos modernos, juntando a ciência jurídica com a ciência ética. Então, a isonomia jurídica quer dizer que as leis devem levar em consideração os interesses dos animais, os direitos dos animais, a sua dignidade, de acordo com a sua espécie, com a sua natureza biológica, suas necessidades, preservar seu habitat. Então, nós temos que passar a refletir. Eu levo o leitor a refletir sobre uma igualdade além da humanidade, uma liberdade além da humanidade, que não é só o homem que tem o seu direito de liberdade, de ir e vir, de expressar, o animal tem o direito de viver livre em seu habitat, junto com sua família, de ser cuidado, de ter cuidados veterinários,
porque hoje também esses animais que são domésticos, já existe uma jurisprudência assentada no sentido de que eles são parte da célula familiar, já fazem parte da família humana. Então, temos que pensar e adotar o princípio da não discriminação, o direito de ser diferente, que compreende o direito à vida, o direito à liberdade, de não ser torturado. E esses direitos já constam de uma declaração famosa, a dos grandes macacos, que motivou e respaldou a entrada de habeas corpus em favor de símios aqui no Brasil, como aconteceu na Bahia em 2005, de uma chimpanzé que estava no zoológico lá de Salvador, e muitos outros, inclusive lá na Argentina, apesar do animal não ser humano, existir o animal não humano, lá na Argentina já se conseguiu habeas corpus para animais não humanos. Então, temos que adotar, é um convite que faço para se adotar a ética da responsabilidade, da proteção, o direito ao animal à não submissão. E hoje nós temos uma Constituição que só fala em direitos, 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 e nós esquecemos de discutir os deveres. É pacífico que a Constituição concede aos animais direitos fundamentais, mas precisamos refletir e reconhecer que os direitos dos animais são deveres de todos os homens, já que eles são mais conscientes, e por isso mesmo os homens têm o dever de colocar sua consciência, seus conhecimentos a serviço dos outros animais, porque a justiça é para todos. O sistema jurídico, por si só, por isso mesmo nós estamos falando da judicialização dos direitos dos animais, não protege os seus destinatários, porque muitas vezes os cidadãos não cumprem a lei. E já que a consciência, nós temos que trabalhar ao lado da conscientização e da educação ambiental, nós temos que praticar a judicialização dos direitos dos animais para que essa justiça se torne efetiva. Daí se justifica este livro e a presença desta live no dia de hoje. O fenômeno jurídico, o direito da sentença, é que vão garantir os direitos dos animais. Tanto que o Constituinte, ao fazer a Constituição, no capítulo do meio ambiente, está declarado que toda pessoa que causa dano ao meio ambiente e, portanto, aos animais, está sujeito a uma sanção administrativa, a uma sanção penal, independente da obrigação de reparar o dano, que é na área civil, ação civil pública, e os termos de compromisso que firmam com o Ministério Público. Então, a pessoa está sujeita a essa pena nas 3 esferas, e é muito importante que se recorra à justiça, não só como exemplo, mas para se efetivar os direitos dos animais. Os direitos dos animais são direitos supranacionais, quer dizer, além da Constituição, nós temos hoje o reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que, embora tenha sido iniciativa de cientistas e de organizações não governamentais, o Brasil é signatário dessa declaração, que reconhece os direitos dos animais. E para aliar e robustecer nossas sentenças, nós já temos hoje também, desde 2012, a Declaração de Cambridge sobre a consciência em animais humanos e não humanos, que reconhecem que os mamíferos e todos os pássaros e outras criaturas possuem estruturas nervosas que produzem consciência, de formas que a ciência dos animais também já é reconhecida. E algumas leis de alguns estados já deixam expressa esse reconhecimento que vem da área neurofisiológica. De grande importância também, como está citado, é a Declaração de Toulon, onde juristas acadêmicos na Universidade de Toulon fizeram uma declaração de Toulon dizendo que os animais devem ser considerados universalmente como pessoas e não como coisas, como a maioria dos códigos civis oriundos daquele código francês de Napoleão.
que é urgente acabar definitivamente com o reinado da reificação, que os conhecimentos atuais impõem um novo olhar sobre o animal e que, como consequência, a qualidade de pessoa, no sentido legal, deve ser reconhecida aos animais. E aqui no Brasil, nós temos uma dicotomia, porque a lei que protege os animais silvestres declara que os animais silvestres da fauna brasileira são bens de uso comum do povo, difusos, indivisíveis, indisponíveis, e o Código Civil diz que os domésticos, esses sim são coisas. Por isso, nós temos já 2 projetos tramitando na Câmara de Deputados, um do senador Anastasia, que diz que os animais não são coisas, e outro do deputado Isar, que diz que eles são sujeitos de direito, que eles são sencientes, que eles são seres vivos, sensíveis, porém tem uma emenda que exclui várias espécies de animais que dão retorno econômico, como os animais para consumo, os animais de esporte, os animais de experimentos, de formas que eu prefiro uma lei que declare genericamente, que depois a gente debata em outras esferas os direitos de todos os animais, não excluindo já de cara alguns. E isso já foi conseguido em vários países, como a Alemanha, como a França, como em Portugal, a Suíça, e vários outros países sucessivamente já têm reconhecido. Então, o Brasil está atrasado em relação a isso. Então, são os temas que eu abordo no livro, que eu espero que sejam de utilidade para todos. E, por fim, deixo essa mensagem, que é o meu pensamento, que a justiça humana e a justiça animal formam uma unidade inscindível, da mesma forma que só existe um amor, uma crueldade, para as mãos do justo, tudo que vive é sagrado. E a dignidade humana e a dignidade animal são inapartáveis. E a ciência animal já é uma coisa, um pensamento, tem um reconhecimento já que não merece nenhum debate. Então, assim, apresentando meus livros, sem mais delongas, eu agradeço a atenção de todos os palestrantes que aqui vieram e vou já, de imediato, passar a palavra para esse jovem que se desponta como um dos maiores advogados de nosso país em defesa dos animais, o doutor José da Silva Moura Neto. Ele é advogado, ele é pós-graduado em Direito Administrativo pelo IDP, é pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Mackenzie, membro da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB de Tabatinga, diretor jurídico do Brasil Sem Tração Animal. Então, muito obrigada, doutor José Moura, pela presença e a sua palavra. Por nada, doutora Edna, um prazer estar nessa live com a senhora. Eu vou me apresentar para os que não me conhecem. Algumas das coisas que a gente fez, alguns dos exemplos, e mostrar como que a gente lidar com o direito animal, para depois entrar no tema que é a implementação de política pública em favor dos animais pelo judiciário. Para quem não me conhece, eu fui o advogado que subscreveu a inicial que transferiu a Ursa Marcha do Piauí para o Rancho dos Gnomos. E como o habeas corpus, né, o judiciário estava com a dificuldade de aceitar, a gente tentou, pela ação popular, pela omissão lesiva ao meio ambiente, fazer a transferência. E qual foi a ideia da inicial? Que o estado do Piauí ele deixasse a gente transferir a Ursa, ou ele colocasse ar-condicionado em todo o recinto até que ficasse com a temperatura de Joanópolis. Aí o estado preferiu a opção A, que era mais barata, né? Eu fiz também a ação popular que proibiu a venda de animais aqui nas ruas do Distrito Federal. A ação popular, junto com o professor Rogério Ramê, em relação aos galgos, a gente entrou com a ação popular no Rio Grande do Sul e na Justiça Federal do Brasil, porque eles estavam migrando para proibir no Brasil inteiro. E aí o governador do Rio Grande do Sul, pressionado, voltou atrás e fez um decreto proibindo a corrida de galgos. Como exemplo de implementação em favor dos animais, que eu vou discorrer ao longo dessa apresentação, a gente fez ação popular
que transferiu o Centro de Controle de Zoonoses, que estava numa situação deplorável aqui em Brasília, para o lado do hospital veterinário, ou seja, os animais ganharam um local novo, com melhores condições, ao lado do hospital veterinário. A sentença procedente está em sede de recurso. O Distrito Federal recorreu. Ação popular, a doutora sabe bem, né? Contra aquela lei de efeito concreto da Paraíba, que autorizava o município a matar os animais que ficassem mais de 30 dias sem ficar recolhido, né? Que tivesse recolhido pelo poder público. O prefeito do município de Santa Rita voltou atrás, antes que tivesse algum tipo de sentença. Com a doutora Gabriela Maia, que está aqui, do Brasil Sem Tração, trabalha comigo, a gente fez ação popular contra o vereador que falou aqueles despauterios lá em João Pinheiro, que cachorro de rua tem que matar mesmo, tudo mais. Está em sede de agravo de instrumento, a gente bolou uma tese para quebrar a questão da imunidade parlamentar. Eu vou dar só esses exemplos para não ficar muito longo. Fora da causa animal, todo mundo vai lembrar de mim em relação à ação popular para impedir o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que a gente conseguiu eliminar por conta do vício no motivo, só que eliminar foi derrubado no tribunal. Era só uma exposição para apresentar o que eu já fiz mais ou menos. O que eu posso falar? Como que a gente implementa política pública? Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, a gente tem que ter uma premissa básica de que, no Brasil, inexiste uma política pública eficiente, perene, para proteger os animais da substituição dos maus-tratos, já que no Brasil, por exemplo, a gente tolera a atração animal. Muitos municípios estimulam, outros fecham os olhos. Então, aqui a gente já vê um estado de coisas inconstitucional nisso, porque há uma inequívoca, como a doutora Edna bem falou, há uma inequívoca violação ao artigo 225, que é a nossa base para a proteção animal. Então, o que acontece? Não tem que botar a culpa aqui só no executivo. A culpa é do legislativo, do executivo e do próprio judiciário, que não dá uma interpretação correta às leis. Pegando a Lei 9.605, que a doutora Edna muito bem falou, vamos dar um exemplo de um canil clandestino. Se forem pegos 32 cães lá em situação de maus-tratos, vai ser um crime só. Então, assim, talvez, se o Ministério Público denunciasse por concurso as condutas separadas e considerasse cada animal como um sujeito de direito, a gente não precisasse disso. Então, há uma falha de coordenação entre os poderes e por isso que a gente tenta implementar a política pública via judiciário. Então, o que autoriza essa introjeção no judiciário, né? Que todo mundo fala que não pode, não cabe e tudo mais. A gestão errática do judiciário, do executivo na condução de uma política pública em prol dos animais, em prol da saúde. Aí você consegue adentrar na, entre aspas, discricionariedade administrativa. Qual o fundamento jurídico principal para as demandas estruturais? Eu vou falar como se implementa o direito dos animais via judiciário. É o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que todos que estão aqui nessa exposição já sabem de cor e salteado. Não custa repetir. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, isso é uma vontade externada pelo Poder Constituinte originário há 32 anos, que o Brasil não tolera a substituição de animais à crueldade. Então, dentro desse contexto, a gente fundamenta juridicamente a pretensão. E qual que é o meio que a gente utiliza? É uma coisa inovadora para alguns já conhecem, a doutora Eveline teve a oportunidade de tentar no Supremo, é o processo estrutural. O que é o processo estrutural? O processo estrutural é quando o judiciário, o juiz fica mais ou menos, eu vou conceituar já, mas o juiz ele fica como síndico. Por quê? O executivo não consegue implementar um direito, né? O direito dos animais de não sofrer, por exemplo, proibindo a atração. O legislativo não consegue legislar contra os carroceiros, porque tem toda a questão social. A gente não pode ficar falando aqui meio de trabalho discutir. Então, assim, o legislativo não consegue fazer uma lei, uma lei junto com o executivo que consiga inserir esses carroceiros. E aí a gente fica nesse estado de coisa inconstitucional, em que os direitos dos equídeos, por exemplo, são massivamente
vilipendiados no Brasil inteiro. Então, o conceito de processo estrutural, segundo o professor Vitorelli, eu vou falar aqui para a audiência e depois eu mando o meu rascunho, porque desculpa por não ter enviado antes, doutora Edna. O processo estrutural é um processo coletivo no qual se pretende, pela atuação jurisdicional, a reorganização de uma estrutura pública ou privada que causa, fomenta ou viabiliza a ocorrência de uma violação de direitos pelo modo como funciona, originando o litígio estrutural. Então, eu vou dar um exemplo dos cavalos aqui para ficar uma coisa mais lúdica. Então, vamos pegar o seguinte. A gente quer acabar com a tração animal no Brasil. A gente pode acabar de cara? A gente quer, que é da causa animal. A gente quer, claro que a gente quer. Mas tem a questão social dos carroceiros. Então, vocês concordam que a gente tem que inseri-los como trabalhadores em outro mercado de trabalho ou propiciar-lhes, como tem aqui em Brasília, o tuk-tuk, né, que é a moto triciclo, né, que carrega os entulhos, ou outros meios por meio do fomento de bancos, né? Então, para elucidar o que é o processo estrutural, o processo não estrutural, doutora Edna, como ele funciona? O não estrutural, aquele processo normal que a senhora atua todos os dias, a gente tenta tirar a água do barco com pequenos baldes, né? O processo estrutural, ao contrário, a gente tenta consertar o barco. Então, como a gente vai consertar esse barco, doutora Edna? Eu sempre vou focar na questão dos cavalos para ter um exemplo. A gente pode focar em questão de castração de cães e gatos, que já tem lei aí que não é cumprida, já caberia um processo estrutural nesse sentido, da União, estados e municípios, como do zoológico, da questão do colecionismo, que é inconstitucional esse termo e que não tem visitação guiada, então o zoológico não serve como o objetivo que é educação ambiental e backup, então ele já é legal há mais tempo, então vamos focar na questão dos cavalos. Como aconteceria? Primeira coisa, a gente precisaria fomentar, dar um financiamento para os carroceiros terem outro meio que não o cavalo. Então, precisaria de uma coordenação do poder público, da iniciativa privada para propiciar esses veículos diferenciados. Por exemplo, Belo Horizonte aí tem muita ladeira. Então, aquele tuk-tuk elétrico talvez não funcionaria, teria que ser a moto. Então, teria que ter esse especial master. Quem seria? Seria um personagem da indústria automobilística ou de outro setor que colocaria qual seria o transporte mais adequado para substituir a carroça, substituir o cavalo. Esse é um. O Poder Executivo, porque para você lidar com orçamento, a lei tem que sair do Executivo. O Legislativo, para ter a discussão com a sociedade, por meio dos representantes do povo. O Ministério Público, né, para ir sugerindo. Então, o que aconteceria nesse processo? O menos importante dele é o mérito. Na verdade, no curso desse processo, para dar um exemplo para a doutora Catarina, como que a gente faria? O juiz daria uma decisão assim: determino que o Estado, em 90 dias, cadastre todos os carroceiros. Beleza, tem um cadastro. Determino que o Estado, em 6 meses, disponibilize um financiamento para os carroceiros que quiserem continuar nessa profissão, comprem ou adquiram um veículo adequado sem atração. Determino que a Secretaria do Trabalho disponibilize curso de formação para os que não quiserem continuar nessa situação de miserabilidade, troquem o seu ramo. Então, a senhora entende que, aos poucos, a gente vai chegar lá no final. O mérito é o menos importante, não tem sucumbência, só tem vencedores, né, nesse processo, falando bem franco. E quando o instrumento foi inaugurado no Brasil de vez, porque tem uns precedentes da creche em São Paulo, do déficit de creche, mas foi inaugurado na DPF 347, que falava dos presídios em que o advogado Daniel Sarmento escreveu naquele núcleo, e lá ele falou do estado de coisa inconstitucional e dos direitos dos presos. Então, o que acontecia ali? O legislador não legisla para preso, porque preso não vota, o executivo não quer gastar com presa, porque preso não vota, então teve que ser o judiciário se meter nisso, porque não tinha uma escolha pública adequada. Então, o Supremo deu a cautelar, descontingenciou fundos, fez aquela questão da audiência de custódia, foi dando várias decisões para a gente chegar, para a gente evitar que aconteça o que aconteceu em Pedrinhas, que todo mundo lembra, aquela questão das cabeças rolando e tudo mais. Tá, mas a DPF todo mundo vai falar: poxa, Moura, mas a DPF a gente não tem legitimidade.
Então, existe outro instrumento, a ação civil pública. Por mais que eu seja o maior defensor, um dos maiores do Brasil da ação popular, e tenha inaugurado a questão da ação popular com a marcha, transferindo o animal, a ação popular ela é muito fragmentária, porque ela visa anular ou declarar a nulidade do ato. Então, assim, muitos juízes têm a resistência de cominar uma obrigação de fazer na ação popular, né? Então, por exemplo, aqui eu sofro muito, a doutora Catarina está concordando, com inadequação da via eleita. Quantas e quantas ações populares a gente tem essa extinção? Várias. Então, a gente tem que fazer um contorcionismo no pedido, a gente tem que pedir o seguinte, a declaração da nulidade do ato tal e, como consequência disso, que se comine isso. Mas só que essa questão ela é mais no direito ambiental mesmo, no direito animal ainda não, que eu também considero como fora. No ambiental, ainda os juízes deixam isso, mas na maior parte das vezes eles extinguem sem resolução de mérito e falam que a via não é adequada. Então, a ação civil pública, pelo contrário, é o instrumento processual adequado para você ter um processo estrutural. Porque na ação civil pública, numa ONG, como a da doutora Eveline, não sei se ela está por aí, tem a doutora Eveline como especialista em direito animal, tem veterinário para ser especial master e tem biólogo para dar sugestões de qual é a melhor solução. Então, toda a sociedade discute. No meu processo aqui do CCZ, que incrivelmente eu consegui, por meio da ação popular, fazer um processo estrutural, mas eu não recomendo, tá? Por causa da dificuldade dela. Quem discutiu lá? Ministério Público, veterinários, biólogos, a UNB. Então, todo mundo discutiu, e qual que era a melhor solução ali? Era tirar o local de perto do Hospital da Criança, porque são estruturas antagônicas, e colocar do lado do hospital veterinário, porque aí teria o ciclo da eficiência. Isso foi discutido ao longo de um processo de 1 ano. E aí o mérito foi o menos importante. Então, normalmente, nos processos estruturais, eu vou dar o exemplo das creches de São Paulo, o Estado ele vai aceitando as condenações, porque o Executivo vem com os dados. Quantas crianças, estou falando da creche para entender, quantas crianças precisam de creche por ano? Então, vai ter que ir aumentando o número de creches, vai ter que ir ajustando por local, e esses dados só o Executivo tem. Quem pode dizer quantas crianças nascem, né? Como que é a Secretaria de Saúde. Então, basicamente isso. Então, a ação civil pública é um instrumento adequado por meio do MP, né? Ou por meio da associação. Eu sempre estimulo a todos a construírem uma associação para ter a representatividade, porque a ação popular é o seguinte, se for a doutora Edna, a doutora Gabriela, a doutora Catarina ajuizando, beleza, elas têm a representatividade na causa animal. Mas se for qualquer um, o juiz fica assim, pô, será que é mais um político querendo se dar bem? Será que é alguém interessado? Aí ele fica assim, aí ele fala, aí ele acha que você não tem a representatividade, ele julga improcedente, ele não está nem aí para o seu processo, né? Então, por que a ação civil pública? Aí a doutora Edna falou com maestria da ação civil pública. O artigo 3º da ação civil pública, eu brinco que é o pode tudo. A ação civil pública poderá ter objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, você pode tudo. Você pode o que você quiser. E no corpo, né? Você pode até, não no pedido, falar de inconstitucionalidade, falar de estado de coisa inconstitucional e sugerindo. Então, por que o MP, eu creio que às vezes é muito melhor? Porque, por exemplo, a doutora Gabriela tem muita dificuldade que a gente fica no nosso pedido de informação. Demora 20 dias. O MP tem aquela requisição de informações. É muito rápido. Em 5 dias está resolvido e o processo vai andando muito mais rápido, né? No Brasil, eu falei quando inaugurou. Deixa eu ver o que mais aqui, só para ver se não está faltando um tópico que eu vou abrir para perguntas, porque isso é assunto para mais de ano, né? E qual que é a questão da ação estrutural? Tem os remédios fortes e os remédios fracos. Então, o juiz ele pode, numa ação estrutural, no curso do processo, declarar o estado de coisa inconstitucional em relação à política, rapidinho, perdão, em relação à não adoção de medidas em relação à proibição animal. Aí, beleza, isso não dá nada, né? Isso aí não tem efeito nenhum. Mas, para uma eventual responsabilidade civil do Estado, tem. Ou ele pode tomar um remédio forte, falar, determina ao Estado que
em 90 dias, proíba a atração animal do município Y e coloque, direcione os carroceiros para outro mercado de trabalho. Então, o que eu falo para a sociedade como um todo? Eu sempre insisto na ação civil pública. Tenham a sua associação, expressam ofícios, expressam pedidos de informação, atuem em conjunto com o MP para vocês ganharem a representatividade. É o que mais importa para a gente, é essa representatividade, porque aí a gente ganha o respeito do judiciário para implementar, entendeu? Porque o que acontece isso eu vou falar sem sombra de dúvidas, toda vez que tiver uma gestão errática do executivo em qualquer política pública, o judiciário pode intervir. Ele deve intervir. Isso é um entendimento pacífico a ministra Rosa Weber deu em relação à pandemia, a questão do problema de leitos de UTI. Então, o judiciário deve intervir. Então, hoje, não é segredo para todos que estão assistindo a gente aqui, que há uma inequívoca falha na questão da violação do 225, inciso 7. Porque nós temos milhares de canis clandestinos em que os proprietários são condenados por uma cesta básica, nós temos atração animal, nós temos ursos em zoológicos em local de 47 graus, né, sobrevivendo, né, se a gente pode dizer assim, a essas questões. Então, a gente tem literalmente um estado de coisa inconstitucional. Então, a gente pode e deve implementar política pública via judiciário. E lembrando que Minas Gerais é vanguarda na legislação, porque tem aquela lei da senciência, que o animal é sujeito de direito, senciente e tudo mais. Então, a gente consegue, por meio do judiciário, implementar essas políticas públicas, como foi feito aqui na transferência do CCZ, como foi feito aqui na questão do zoológico, né, da transição. Aqui o zoológico aqui de Brasília já vem não recebendo animais do Ártico, né? Então, a gente tem conseguido isso aqui via judiciário. Então, assim, o conselho que eu dou seja por ação popular, seja por ação civil pública, mas preferencialmente ação civil pública, é que a sociedade como um todo, juntos, tá a doutora Bárbara Golubeff aí, veterinário, junto para ajudar na melhor saída, biólogo, advogado, todo mundo junto para dar a solução. Aqui a gente não quer condenar ou partidarizar a questão entre esquerda ou direita, a gente quer uma solução adequada. Então, a gente precisa de um corpo técnico com todos esses profissionais que são chamados de special masters para dar a melhor solução. Porque as nossas políticas públicas, repito, elas são feitas na base do achismo. Ninguém sabe fazer. E não é o A ou B. Ninguém faz política pública adequada para animal. Há quantos anos está a lei da castração aí? Né? O crescimento de animal é em progressão geométrica, né? Isso aí vocês sabem mais do que eu. Então, basicamente, nós temos que buscar resolver isso por judiciário, porque o executivo e o legislativo andam muito, muito lentamente. E para exemplificar o estado de coisa constitucional, vamos lá, o próprio legislativo mesmo é um ator nisso, um ator criminoso, o PL 318. O PL 318 é uma negativa da Constituição Federal, que se fala que tem que ter um registro no IFAM para registrar uma atividade como patrimônio cultural. Então, assim, por que o legislativo vai atropelando ao sabor do governo A ou B? Não pode fazer dessa forma. Então, basicamente, eu não sei se eu extrapolei meu tempo, mas esse assunto ele é muito denso. Eu acho que está aberto para perguntas, quem quiser perguntar, mas, assim, nós conseguimos, sim, via ação civil pública, via ação popular, tornar o mundo melhor. Ação popular, que eu sou o maior defensor do país, eu penso só para casos assim de suspensão de ato lesivo ou omissão lesiva ao meio ambiente. Outros casos, você vai ficar à mercê da boa vontade do magistrado. Obrigado, doutora Edna. Desculpa se eu falei muito rápido, é porque é muito conteúdo, né? E a recomendação para leitura, a mais fácil do processo estrutural, eu vou colocar aqui para vocês, é esse livro aqui, ó. Tem o melhor, mas eu vou falar primeiro o mais fácil.
É esse aqui, ó. O estado de coisas inconstitucional e o processo estrutural do Alexandre Vitorino da Silva, que aí ele vai falar os casos da Colômbia, os casos dos Estados Unidos, daquela questão da dessegregação de negros e brancos para colocar eles na universidade, como foi implementado isso de forma bem cautelosa até chegar no estado ideal que é hoje. Então, é basicamente isso, doutora Edna. Desculpa se eu me estendi a mais. Muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Eu que agradeço de ter dedicado esse seu tempo para falar com as mulheres de carreira jurídica aqui para nós, nessa palestra. Foi brilhante, até aqui a doutora Cristina Dornelles até falou que foi sensacional. Então, aqui todo mundo gostou muito, aprendeu muito, foi uma coisa maravilhosa e espero que em outras oportunidades a gente ainda volte a se encontrar. E lembro a todos que essa live está sendo assistida pelo YouTube e ficará à disposição para que ela continue sendo assistida de acordo com a oportunidade de todos. E agora eu vou passar a palavra para... Gente, eu vou desligar o telefone aqui, porque eu não consigo falar com ele tocando, com licença. Ouvintes, desculpe. Bom, então, a doutora Eveline Paludo, muito obrigada pela presença aqui nesse dia de hoje. Ela é advogada animalista, pós-graduada em Direito Aplicado pela EMAP, especialista em Direito Animal pela ESMAP, Uniter, fundadora e coordenadora da ONG Sou Amigo, membro da Comissão de Direito Animal da UAB Paraná, subseção de Cascavel. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela presença. E peço que a senhora também fale mais coisas sobre o seu trabalho aqui. É nada melhor que a própria pessoa para falar e servir de exemplo para os advogados de todo o Brasil. Doutora Edna, eu quero lhe agradecer de antemão o convite. Eu confesso que no dia que eu recebi a sua mensagem, eu fiquei emocionada, porque a senhora é precursora, né, de tudo isso que a gente tem feito agora. Foi um caminho que vocês vieram trilhando há muitos anos, né? Então, eu cito a senhora nas minhas peças, eu comento, né, do seu trabalho nas minhas palestras. A gente, cada vez que cita o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, a parte final, a gente sabe que a gente está citando o seu trabalho arduamente junto à Constituinte, né, para que a gente pudesse ter essa regra da proibição da crueldade inserida na nossa Constituição. Então, é um prazer para mim estar aqui conversando com a senhora e ter recebido o convite, e é um orgulho, né, saber que alguém que tanto representa o direito animal a nível nacional e internacional reconheceu o meu trabalho, conheceu o meu trabalho, descobriu que eu estou aqui trabalhando também pelo direito animal, e eu fico muito grata de fazer parte dessa live, principalmente considerando que eu tenho aqui hoje comigo o doutor José Moura, que é um grande amigo que o direito animal me trouxe, doutor Rogério Ramé amanhã, doutora Monique também, que são amigos que eu fiz pelo trabalho, pelo estudo do direito animal, e que juntos já trabalhamos, eu e o doutor José Moura, numa ação civil pública em razão das queimadas no Pantanal, no ano de 2020, eu e o doutor Rogério Ramé, em outra ação civil pública em razão do uso de touros em acrobacias circenses, também no ano de 2020, e assim a gente vai somando forças, unindo propósitos, né, para fazer com que o judiciário supra essa lacuna do legislativo, que, como bem disse, né, o doutor Moura, quando a parte que precisa ser agraciada pelo trabalho do executivo e do legislativo não vota, eles não têm um esforço para que aquilo aconteça. Então, faz com que o poder judiciário e o nosso ativismo judicial aconteça para suprir essas lacunas e para cumprir o mandamento constitucional da regra da proibição da crueldade, né? Já que o legislativo não faz, já que o executivo busca se eximir,
Então, a gente precisa provocar, através dessa atuação judicial, para que esses animais sejam contemplados com o reconhecimento e a efetiva prática do direito constitucional de vida digna e livre de crueldade que eles já têm há tantas décadas, né? Então, começo agradecendo, como eu já disse. E doutora Edna, a minha fala aqui hoje, eu fui convidada para falar sobre a judicialização terciária, né? Que é quando o próprio animal é o autor da demanda e ele move essa demanda contra quem lhe causou aquela lesão ou ameaça de lesão ao seu direito à vida digna e à sua integridade física e psíquica. Mas a gente tem um raciocínio todo para ser construído até chegar lá, né? Na regra da proibição da crueldade, que está lá inserida no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, parte final, quando ele proíbe o ser humano de executar práticas que submetam os animais à crueldade, a gente tem aí uma regra constitucional que tem um fundamento valorativo sensiocêntrico, né? Ela não condiciona o animal à espécie dele, à preservação da espécie dele, ou a função ecológica dele para a preservação do equilíbrio do meio ambiente. Ela efetivamente é sensiocêntrica, ela considera o animal enquanto um indivíduo que sente, que tem consciência da própria existência, que tem vivência e experiências subjetivas da vida, e protege tudo isso, né? Então, a gente tem uma regra que indica um comportamento esperado do ser humano em respeito ao direito subjetivo constitucional do animal, né? E toda vez que a gente tem esse animal enquanto indivíduo sendo desrespeitado, a gente tem um direito sendo violado, e automaticamente a gente cai no que o Dr. José Moura explica com maestria, que é um estado de coisas inconstitucional, né? Se a gente tem tudo isso acontecendo e um legislativo omisso, um executivo omisso, o judiciário precisa trabalhar para botar a casa em ordem, para trazer um estado de coisas constitucional, para cumprir esse mandamento constitucional com fundamento valorativo sensiocêntrico que a gente tem. Na judicialização secundária, que é a judicialização através de ação civil pública, principalmente quando a gente trata dessa judicialização na esfera ambiental, né, e tratando os animais enquanto espécies que estão sendo atacadas, espécies que estão sendo atingidas, que estão com o seu direito de equilíbrio ambiental, de preservação de espécie violado ou ameaçado de lesão, tanto a sociedade quanto o Poder Judiciário, eles têm uma tranquilidade no recebimento da notícia da existência de uma ação civil pública para proteger os animais e os biomas que estão sendo dilacerados com as queimadas do Pantanal, com as queimadas na Amazônia. Ação civil pública para proteção de animais que estão sendo utilizados em eventos circenses. Tanto a sociedade quanto o Poder Judiciário recebe a existência dessas ações com tranquilidade, é pacífico a possibilidade dessas ações. A questão do mérito vai ser julgada, mas a possibilidade de uma ação, a legitimidade ativa para essa ação, ela não é questionada, né? Quando a gente vai falar sobre a judicialização terciária, a gente fala sobre um animal ser o autor da demanda, sobre o animal estar buscando a análise do Poder Judiciário sobre uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito que é dele, enquanto indivíduo. E aqui, sim, a gente traz uma inovação para o Poder Judiciário e para a sociedade, que a primeira reação que se tem é do não, isso não tem como acontecer. Não, isso não pode. Não, isso aqui fere qualquer regra lógica do ordenamento jurídico. Não, isso aqui eu não tenho lei que te possibilite pedir isso. Não, isso aqui não dá porque o Código de Processo Civil não recepciona essa possibilidade. Por que não? Porque para o Código Civil os animais são objetos, não são sujeitos. Então, a gente tem uma série de nãos em sequência
que eles não vêm de um estudo aprofundado da ação que você propõe, eles vêm de um receio ao desconhecido, a uma mudança que pode acarretar em diversas consequências e que vai acarretar em diversas consequências que são necessárias para colocar a casa em ordem, para a gente fazer com que todo o ordenamento jurídico cumpra a Constituição, e não o inverso, como é feito hoje, né? E qual que é a grande diferença? A diferença é que, quando eu tenho uma ação civil pública que busca, por exemplo, no caso da ação civil pública do caso Sansão, né, que a doutora Monique deve entrar mais aprofundadamente nessa ação civil pública amanhã. Eu tenho uma ação civil pública onde um animal foi vítima de uma situação de extrema gravidade de maus tratos, né, em que eu busco a punição da pessoa que agrediu, e eu posso até buscar um dano moral coletivo, como é o caso da ação civil pública que eu e o doutor Rogério Ramé propusemos aqui na cidade de Nova Esperança, no Paraná, em razão da utilização de touros em um evento circense, né? Então, nós pedimos a proibição daquele evento e nós pedimos também o reconhecimento da possibilidade, do cabimento de um dano moral coletivo, porque todo mundo que assistiu aquela situação de humilhação daqueles indivíduos, né, e de atormentação daqueles indivíduos, teve um abalo psíquico sofrido. Ok, através da ação civil pública nós conseguimos isso. Mas quem foi o indivíduo que efetivamente sofreu a lesão ao seu direito? Foi o ser humano, foi a sociedade, a coletividade, por ficar impactada com aquelas imagens, né, tanto do caso Sansão, como de tantos outros casos que a gente vê, como do caso, né, dos ursos que eram mantidos em zoológico numa situação absurda e completamente inconstitucional? Ou será que é o animal, efetivamente, que está sofrendo esse dano moral, esse dano à sua integridade física e psíquica, né? Só que eu não consigo, através dessa ação civil pública, chegar nesse dano desse animal. Esse animal, enquanto sujeito de direito, é ele quem tem o direito de buscar o ressarcimento do dano sofrido, né? E aí a importância da justiça, da judicialização terciária, junto com a judicialização secundária através da ação civil pública. A ação civil pública abre portas para que a gente consiga solucionar essas questões de forma ampla, e a ação judiciária terciária, ela soluciona essa demanda de uma forma reparatória àquele indivíduo específico, né? Se eu tenho um animal específico que foi vítima de situação de maus tratos, aquele animal específico, ele tem o direito à indenização pelo dano moral sofrido, pelo dano psicológico sofrido, né? E o resultado, a diferença grande para a sociedade, é que quando a gente tem o reconhecimento da possibilidade dessa judicialização terciária, a gente automaticamente tem um alargamento do espectro de proteção daquele animal, porque eu passo a fronteira da possibilidade de uma reparação desse dano à sociedade através de cestas básicas, através de uma transação penal, e eu chego na reparação civil, e não só no dano material, porque talvez aquele animal, quando eu conseguir fazer o resgate dele, eu conseguir fazer a reabilitação de saúde dele, e eu não tive um custo tão alto para a reabilitação da saúde física. Mas e o trauma mental pelo qual aquele animal passou? O trauma psicológico? E aí a Declaração de Cambridge, ela traz muito tranquilamente para nós a existência de uma vida mental complexa dos animais, né? E nós não podemos mais fingir que nós não sabemos que esses animais têm uma vida mental complexa, né? E se no nosso ordenamento jurídico, até pessoas jurídicas podem ser vítimas de dano moral, porque dependem da sua imagem, né? Por que uma ficção, que é a pessoa jurídica, né? Por que ela pode ter o reconhecimento do abalo moral sofrido, e um animal que eu tenho a ciência trazendo para mim o reconhecimento de uma vida mental complexa, da possibilidade
de sentimentos como angústia, tristeza, depressão e tantos outros comportamentos que são muito semelhantes à psiquiatria humana, né? Por que esse indivíduo não pode ter o direito à reparação pelo dano psicológico que ele sofreu pela ação de um ser humano que descumpriu a regra constitucional de proibição da crueldade contra aquele indivíduo, né? Então, é isso que a gente busca através da judicialização terciária. E qual que é o raciocínio que a gente faz para conseguir chegar na construção de que o animal tem capacidade para ser parte e que isso não precisa de uma inovação legislativa? Com as regras e com os instrumentos que a gente já tem, a gente consegue fazer essa criação. Porque eu tenho, através da regra da proibição da crueldade, a outorga de um direito para esses animais. Então, esses animais, eles têm o direito à vida digna, o direito à integridade física e à integridade psicológica. Eles são, portanto, sujeitos de direito. A nossa Constituição não tem regra de proibição de crueldade contra objetos de direito, né? Eu não tenho como enxergar os animais que não seja como sujeitos de direito. E lá no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, ela prevê que todo sujeito de direito, a partir do momento que ele está sofrendo uma lesão ou uma ameaça de lesão ao seu direito, ele tem o direito de buscar o Poder Judiciário para fazer cessar essa lesão ou para fazer com que essa lesão seja reparada, né? Se eu tenho um sujeito de direito e eu nego para esse sujeito de direito a possibilidade de buscar o judiciário, eu tenho uma regra vazia, né? Eu tenho um esvaziamento dessa regra do acesso ao Poder Judiciário, porque não me adianta nada eu outorgar direitos e, ao mesmo tempo, falar, olha, você tem esse direito, erga o troféu, mas não pode comemorar. Não vá buscar a defesa desse direito no judiciário, porque isso eu não te dei. Então, de que me adianta ter? Né? Então, a leitura do raciocínio do Constituinte, ela é muito clara, né? O problema que a gente enfrenta é a interpretação inversa. Aí, o desrespeito à hermenêutica constitucional e a leitura civilista da Constituição e de todas as outras normas infraconstitucionais, né? A leitura de todos os textos a partir do princípio civilista, né, do raciocínio civilista, de que os animais não são sujeitos, eles são bens móveis, e, portanto, eu não tenho como ter uma proteção, eu não tenho como ter um bem móvel como autor de uma demanda, né, e esse é um grande entrave que a gente encontra quando a gente bota essas ações para análise do Poder Judiciário, porque a gente tem, e eu tenho 4 demandas em trâmite nesse aspecto, né? E os despachos, as decisões iniciais nos processos, eles não costumam fugir muito, e tenho acompanhado de outros colegas ações como essa, promovidas pela doutora Gabriela, pelo doutor José Moura, pelo doutor Ramê, pelo doutor Yuri. Todos eles estão recebendo do Poder Judiciário basicamente a mesma resposta. Não, o artigo 82 do Código Civil não trata os animais como sujeitos de direitos, os animais são bens, então eu não posso ter um animal como autor da demanda. Não, eu não tenho, o animal não tem personalidade jurídica, e ali uma confusão entre a personalidade jurídica e a personalidade judiciária, que é essa outorgada pelo artigo 5º, inciso 35. Se ele é um sujeito de direito, eu não preciso de uma nova construção de personalidade jurídica pelo Poder Legislativo, porque ele tem a personalidade judiciária, né? E essa personalidade judiciária é que dá para ele o direito de buscar a defesa dos seus direitos perante o Poder Judiciário. Então, eu tenho decisões que me dizem assim, eu não posso receber uma ação com o animal enquanto autor, porque o Código de Processo Civil não traz essa possibilidade. Mas o Código de Processo Civil não traz a possibilidade expressa de diversos autores, né? Nós não temos lá o PROCON, especificamente como um autor de ação. E nós temos diversas ações em que o autor é o PROCON.
nós temos entes despersonalizados como autores de demanda, e sempre o Poder Judiciário busca meios para não precisar ser confrontado com essa inversão da hermenêutica, né? A inversão da interpretação e da leitura das normas, da hierarquia das normas, né? Da forma como elas precisam ser apresentadas. Então, o Poder Judiciário, na maioria esmagadora das vezes, refuta a possibilidade de vigência do Decreto 24645 de 34, que é um decreto que prevê a possibilidade dos animais em juízo mediante assistência, né? E traz para nós argumentações civilistas e processualistas sem considerar e sem se confrontar com a interpretação constitucional dos animais, do status jurídico dos animais e da possibilidade desses animais, enquanto sujeitos de direito, ingressarem com demandas, né? E quando a gente fala sobre uma perspectiva civilista, a gente tem que considerar que a própria leitura civilista, ela traz para mim, no CPC, que eu não posso ingressar com uma ação pleiteando um direito alheio. Agora, se eu não posso ingressar com uma ação pleiteando um direito alheio e o direito à integridade física, psíquica e à vida digna é do animal, como é que eu vou pleitear a reparação por esse dano se não for através do animal enquanto autor da demanda? É só ele que vai poder fazer isso. Claro que, assim como outros incapazes, assim como outros que não têm a capacidade de estar pessoalmente em juízo, ele vai fazer isso através de representação, através de assistência, não pessoalmente. Mas isso não tira dele a capacidade de ser parte, assim como não tira do comatoso humano, que tem a capacidade de ser parte indiscutível, mas que não está pessoalmente em juízo. Então, toda vez que me questionam, mas como é que vai funcionar o processo tendo o animal enquanto parte, eu sempre digo que é muito fácil fazer a interpretação do andamento processual se você, no lugar daquele incapaz, né, dos atos da vida civil de outra espécie, você colocar um incapaz dos mesmos atos da nossa espécie. É muito fácil a gente encontrar saídas e soluções e respostas quando a gente está querendo resolver um problema da nossa espécie. Se a gente conseguir considerar a possibilidade de utilizar as mesmas saídas e soluções para resolver o problema de uma outra espécie que também tem direitos, a gente consegue eliminar diversos problemas, dúvidas e questionamentos acerca da possibilidade da judicialização terciária. E foi com esse raciocínio todo que, em janeiro de 2020, eu promovi a primeira ação de judicialização terciária do Brasil, tendo um cachorro como autor da demanda, né? O caso Jack. E depois do caso Jack, promovi outros, como o caso Pipoca, o caso Spike, o caso Rambo, que são todos animais que foram vítimas de situações de maus tratos e em que teve um dano material da ONG que fez o resgate desses animais e que é litisconsorte ativo na demanda, mas teve um dano exclusivamente do animal, que é o dano moral. Esse dano moral não foi sofrido pelo protetor que foi lá fazer o resgate, não foi sofrido pelo Ministério Público, pela ONG ou por qualquer outro. Ele foi sofrido pelo animal, e é um direito do animal ter o ressarcimento desse dano. E aí entra outra grande diferença. Qualquer resultado positivo dessas demandas de judicialização terciária, enquanto dano moral, ela precisa ser obrigatoriamente esse resultado revertido em favor do animal. A pessoa que está assistindo ou representando, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, por ser uma ONG, o próprio Ministério Público, tem o dever de prestar contas ao Poder Judiciário da utilização desse recurso financeiro. Mas o recurso financeiro é do animal, porque o dano que foi indenizado foi o dano por ele sofrido.
Então, esse recurso não pode ser utilizado pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, pelo fundo da ONG que fez o resgate, ou pelo tutor, quando o tutor é o litisconsorte ativo numa ação em que o tutor teve o dano material pelo restabelecimento da saúde do animal e o animal o dano moral. Diferentemente do que acontece numa leitura civilista, quando o tutor ingressa com uma ação de reparação de danos pelo que aconteceu com o seu animal, e quem recebe a reparação financeira é o tutor, porque nessa leitura civilista, o tutor teve o seu patrimônio lesado. E aí a gente tem a leitura civilista do animal enquanto bem móvel, e isso é inconcebível para o direito animal. Esse animal é visto como indivíduo, e é ele quem tem o direito à reparação pelo dano sofrido. Então, a gente precisa sempre trazer para a discussão, e eu gosto muito quando sou convidada para falar sobre isso, especialmente quando a gente tem agentes da causa animal, agentes do poder judiciário, né, sejam advogados, promotores, juízes, e especialmente estudantes de direito, porque a gente precisa voltar lá para a raiz do direito, né, lá para a hermenêutica jurídica. Qual é o ponto de partida para a interpretação de todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro? A Constituição Federal. E a Constituição Federal, o nosso constituinte não deixou dúvidas acerca da proteção externada aos animais enquanto indivíduos. Tanto é que ele não traz nenhuma exceção e ele não traz nenhuma condição. Os animais são protegidos pelo simples fato de serem indivíduos sencientes e conscientes que merecem guarida da nossa Constituição Federal, assim como os animais humanos merecem também. Então, esse é o raciocínio que eu fiz, a construção que eu fiz para lá em janeiro de 2020 iniciar com a primeira demanda do caso Jack, e que é o raciocínio que eu busco sempre, a reflexão que eu busco sempre trazer, né, e provocar para os nossos colegas, porque eu lembro que lá na época, muitos colegas advogados falavam, mas o estagiário deve ter feito errado, a ação era só da ONG e o estagiário colocou o animal lá. Não teve erro, não teve erro. O que eu não fiz foi uma análise antropocêntrica das nossas normas, né? Eu fiz uma leitura sensiocêntrica, assim como o fundamento valorativo dessa regra constitucional. E é isso, doutora Edna, eu quero lhe agradecer imensamente o espaço aqui, quero lhe agradecer todo o aprendizado compartilhado nas suas obras, que são, para mim, uma base grande de fundamentação das minhas peças, e me colocar à disposição para qualquer dúvida ou questionamento que tenham. Muito obrigada, doutora Eveline. Ensinamentos brilhantes, assim como o doutor José Moura. É maravilhoso, tenho certeza que os advogados que nos ouviram hoje, os que ainda vão ouvir no YouTube, vão ficar muito gratificados, muito bom aprender, e a senhora, como o doutor José Moura, estão contribuindo para o avanço do direito animal, o progresso do direito animal e a sua afirmação como ramo autônomo. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo, por ter estado aqui conosco. Eu não sei se há alguma questão aqui, eu só vi elogio, não vi ninguém perguntando alguma coisa aqui no chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pois não. Doutora? Tá, pode falar, doutora Catarina, eu falo depois. Só para complementar o que a doutora Eveline falou, a questão da judicialização terciária, a gente sempre tem que buscar na imprensa, e eu falo para todos os colegas, que seja uma grande novidade para esse assunto ficar batendo na cabeça do juiz. E aí, o que acontece aqui? No caso Beethoven, doutora Eveline, o juiz deu a liminar para o Beethoven com multa de até 50 mil reais, só que aí trocou o juiz e o juiz extinguiu sem resolução de mérito, bababá, eu vou ter que apelar e vou ter que falar do decreto novamente. Então, tem essa resistência, doutora Edna.
E só para complementar a questão do dano moral, que a doutora Everine falou, é bom falar do que é o dano moral, por que ele é só do animal? Falando do Youssef Carrali, que a senhora conhece bem, haveria um dano moral objetivo distinto do dano moral subjetivo. O primeiro atingiria a dimensão da moral da pessoa no meio social, em que vive envolvendo o dano de sua imagem. Ok. Esse aqui, vamos ser pragmáticos e falar que esse aqui não tem para o animal. Vamos tirar ele. Eu acho absurdo, não concordo. Mas vamos para o segundo. O segundo, o dano moral subjetivo, se correlaciona com o mal sofrido pelo ser, na sua intimidade psíquica, sujeito a dor ou sofrimento intransferíveis. Então, esse conceito é de 1978, caralho. Então, você não pode transferir o dano moral para outra pessoa. Então, a nova tentativa da doutora Everine, se não é que ninguém o fez, agora, como sugestão para a doutora Edna se achar, por isso que eu estou buscando alguém em Minas, por causa dessa lei de Minas, que é maravilhosa, como sem ciência, achar um agressor e pedir, nos termos dos 72 do CPC, para ser nomeado como curador dele e tomar o cachorro. Porque aí a gente começa outra discussão, entendeu? Então, a gente vai ser nomeado como curador. E uma coisa importante, doutora Everine, que foi um assunto que eu acho que esse ninguém abordou, quando você vai ver o decreto 24.645/34, você não pode ler ele à luz do Código Civil de agora. A gente tem que ler à luz do Regulamento 737 de 1850, que fala assim: para o assistente ser admitido, é preciso que ele alegue, com 2 L's, doutora Edna, e 2 L's, ele alegue o interesse aparente que tem na causa. Acabou. O dono do animal, ou o pai, como a gente pode chamar, ele não tem interesse aparente. Então, é uma resistência do judiciário que vai ser vencida, se a doutora Everine vai chegar na STJ antes de mim, e é basicamente isso, para complementar essa questão. O dano moral é intransferível, então a gente tem que ser nomeado como curador, colocar aquele valor para se reverter na melhora da condição de vida do animal. Pronto, aí ele presta conta para o MP como se fosse um curador de uma curatela. Exatamente. Nas ações que eu tenho terciárias aqui em Cascavel, nessas que eu mencionei, a ONG Sou Amigo, que foi quem fez o resgate, que é a ONG que eu presido, ela é litisconsorte ativo dos animais, né, porque ela busca a reparação do dano material para restabelecimento da saúde desses animais, e nós conseguimos o deferimento da guarda provisória desses animais até o final do processo criminal pela situação de maus tratos, para que eles sejam destituídos da guarda dos antigos tutores, porque nesses casos os agressores são os ex-tutores, né? Então nós temos nas ações ali a guarda dos animais provisória deferida para a ONG Sou Amigo, o pedido da ONG Sou Amigo de dano material e do animal de dano moral assistido pela ONG. Mesmo assim, nos despachos iniciais, os juízes fizeram a extinção da causa em relação ao animal, a exclusão dele do polo ativo, mantendo só o litisconsorte. Então, em todos os casos, nós agravamos de instrumento e estão para apreciação do Tribunal de Justiça do Paraná, justamente por essa leitura que o doutor Moura acabou de fazer. O dano moral é intransferível. E se o dano moral aconteceu para aquele animal precisa participar do processo, né? Porque senão eu tenho uma instrução processual acontecendo que vai deixar um dos pedidos de fora, né? E daí, se o agravo de instrumento lá no final for analisado e for deferido, né, o animal vai voltar e o processo vai ter uma série de atos que vão ter que ser refeitos, porque todo aquele procedimento de instrução probatória foi feito esquecendo um dos pedidos que estava na inicial, porque a ONG não tem como fazer a instrução probatória em cima do pedido de dano moral. Se o animal que é a vítima do dano moral, né, o autor daquele direito, ele foi excluído da ação. Então, todas as nossas ações estão com os agravos de instrumento para análise do Tribunal de Justiça do Paraná com esse raciocínio de que ele é intransferível e, portanto, o animal precisa, sim, participar da demanda, porque a ONG, que foi quem eles resgatou, não pode representar ele nessa esfera. Nessa esfera, ele precisa estar presente. Eu vou brincar com a doutora Edna, né?
eu estou querendo ir para o mestrado de processo civil, acho que eu fiquei burro, né? Estou estudando processo, não sei tanto direito material quanto a senhora tem de direito animal. Mas o que a gente tem que pensar nisso aqui? É que o animal ele é garantido pela Constituição. A lei não excluirá lesão ou ameaça de direito. O Código de Processo Civil repete isso. O artigo 17 fala que tem que ter interesse na ação. Bom, na Constituição está esposado e externado que o animal tem interesse de não sofrer. Então, esse interesse é absoluto. Então, assim, eu vou ganhar 5, vou falar com gíria para o pessoal entender, 5 contos, não dando moral de um animal. Para mim e o animal. Os 5 mil eu vou gastar em qualquer coisa. Vamos dar uma ração melhor para esse animal, vamos dar um tratamento dermatológico, no caso do Beethoven, do olhinho, do tiro, isso. Então, externando assim, por que eu fiz a questão da patinha, que todo mundo falou que foi genial, é que todo momento a causa animal está apanhando, então a gente tem que ressignificar tudo que a gente for fazer. Se for preciso assinar com a patinha, assinar com a patinha. Se for preciso entrar com ação para pedir a guarda, como a doutora Everine fez, tem que ser. E sobre guarda, doutora Edna, que a senhora falou de direito de família, daria outra live inteira, que eu tenho guarda nidal de gato, né? Porque a guarda do gato tem que ser em ninho. Então, você vai visitar a sua ex lá e ela sai de casa e você fica visitando o gato, porque ele não pode ficar indo de um lado para o outro. Eu falo do caso da Catarina aqui. Então, uma coisa que estou tentando desenvolver, doutora Evelina, no artigo, talvez a gente faça junto, o princípio do melhor interesse do animal. O gato tem o melhor interesse dele, o cachorro tem o melhor interesse dele, a tração, né, o animal de tração tem o melhor interesse dele, que é os campos livres para ele correr. Então, basicamente, o que a gente tem que buscar aqui é o tempo todo questionar, porque o que a doutora Eveline fez quando ela inaugurou essa questão, e quando eu falei desse decreto de 1850, a gente tem que falar que tem esse decreto de 1850, que é um regulamento, e vocês têm que ler que o decreto 24645 está validado pelo STJ, precedendo do ministro Humberto Martins, e está validado pela lei distrital do meu amado Distrito Federal, a lei 2095 de 95. Ela é de 98. Ela faz expressa menção ao decreto. Ela fala o seguinte: no mais, nos termos do decreto, tal, tal, tal. Então, a gente não tem que explicar isso para o juiz. Então, quando você abrir sua inicial, só corroborando a parte burra do processualista aqui, você sempre vai falar da negativa de vigência do decreto 2465, da vigência, porque aí você já vai pré-questionando para, se Deus quiser, se chegar no ministro Herman Benjamin, ele deferir e reconhecer, né? Se chegar em outro aí, tudo bem, a gente continua lutando até ter um precedente vinculante. Mas, assim, basicamente, doutora Edna, a questão do preconceito do STJ que a gente tem que vencer, pegando o assunto de família, o entendimento do STJ fala em posse compartilhada, não em guarda. Eles usam os critérios da guarda, mas falam posse. Então, só para uma próxima live, doutora Edna, a gente faz no Instagram, qualquer lugar, para deixar um docinho para o pessoal. Quando você for entrar com ação judicial de divórcio, guarda de alimentos, coloque o animal ou como bem no divórcio, ou como guarda, e fala para intimar o ex, você fala se é coisa ou não, eu já ofereço 1.000 conto pelo animal. Se ele falar que não é coisa, aí a discussão vai para a vara de família. Eu já consegui em Goiânia. Então, basicamente, como a discussão de bens de divórcio tem que ser travada na vara de família, então a gente vai obrigar a discussão de animal sempre ser travada na vara de família. A gente tem que fugir da vara civil. Se a gente conseguir fugir disso, a gente ressignifica, consegue a judicialização terciária da doutora Eveline e a gente vai para frente. Então, assim, eu brigo para o pessoal que é tão profundo em direito material animal, doutora Monique, doutora Eveline, doutora Edna, só ficar um pouquinho mais burro no processo, que talvez a gente chegue lá, vou ficar um pouquinho mais burro. Mas é isso mesmo, só para terminar, desculpa ter extrapolado meu tempo, é que eu me empolgo com a assunto da legislação terciária e do direito de família e direito animal. Obrigado. Muito obrigada aos palestrantes, mais uma vez, a Michele, que foi administradora desse evento, a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, pelo convite da doutora Helena Della Mônica, que nos proporcionou essa oportunidade para falar para as mulheres de todo o Brasil
que visitam esse YouTube da BMCJ, e a todos presentes, muitos aqui de Minas Gerais, como a doutora Gabriela, minha grande amiga, doutora Gulubert, também as minhas amigas, membros da comissão, a Cristina Dornelles, a Natália Coelho, as demais acho que não são aqui de Minas, né? Então, muito obrigada às pessoas de outros estados que nos prestigiaram no dia de hoje, e convidar a todos para amanhã estarem aqui na continuação, na mesma hora, às 17 horas, quando receberemos o doutor Rogério Ramê, do Paraná, e vai falar dos casos práticos que ele entrou com ações bem-sucedidas e de todo o seu sucesso nessa área, e também a promotora de justiça aqui de Minas Gerais, a doutora Monique Mosca, que vai falar do dano animal e da ação civil pública, e provavelmente também da ação civil pública e do andamento do caso Sansão, aquele famoso cão que motivou e inspirou a aprovação, porque quem inspirou a alteração do artigo 32 para qualificar o crime contra os cães e gatos foi o Manchinha, que foi assassinado lá no Carrefour, no pátio do Carrefour, por um segurança. Mas a lei só se conseguiu ser aprovada graças ao sofrimento deste cão, o cão Sansão. E, então, amanhã convido a todos para estar aqui conosco, espero que a gente ainda se reúna em muitas lives, muitos eventos, para poder fortificar cada vez mais, sermos mais poderosos, mais fortes, o direito animal realmente ser efetivado. Então, boa noite a todos e até amanhã. Ô, Karen, obrigada. Meu livro, Liberticídio dos Animais, esse livro, Liberticídio dos Animais, foi escrito em 97, ele é todo em audiovisual, assim, figuras, legendas e fotos, e foi escrito para aprovação da Lei de Crimes Ambientais. Eu distribuí as minhas dispensas, nessa época eu era presidente da comissão, da Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal, uma entidade que eu fundei e durou 35 anos. Então, eu encaminhei a todos os membros da comissão que redigiu a lei, às ONGs, à imprensa e a todos os deputados e senadores. Então, muito obrigada por essa homenagem, essa lembrança que você está fazendo. Obrigada, Karen. Muito obrigada e até mais. Até amanhã.